O extra da novela capítulo 67. Guilda 1. Depois de terminar seu treinamento noturno, Kim-soo foi para o refeitório do clube. Embora o clube tivesse vários restaurantes e cafés, a cafeteria era o único lugar onde os cadetes podiam comer de graça. Como tal, Kim-soo e outros cadetes de origens não ricas frequentavam este lugar. Provavelmente porque era férias de verão, apenas alguns cadetes estavam dentro do refeitório. Kim-soo pediu um jogo de jantar, então foi pegar um assento aleatório. Por que vocês estão aqui? Mas em uma mesa, ele encontrou duas pessoas que ele nunca esperava ver, Yoo Yeon e Shai Na-yoon. Eles estavam sussurrando para si mesmos e ficaram surpresos quando Kim-soo veio até eles. Então, eles desviaram dos olhares um do outro com gesticulações um tanto desajeitadas. Você está aqui. Shai Na-yoon então falou. Sobre o que vocês dois estavam falando? Nada. Kim-soo sentou-se ao lado de Shai Na-yoon, então Shai Na-yoon o cheirou. Você veio do fitness center? Qual é o sentido de ficar sentado, certo? Você está obcecado. Você não pode fazer uma pausa por um dia. Shai Na-yoon estreitou os olhos. Ao invés disso, por que vocês estão aqui? Achei que você não gostasse de comida de cafeteria. Kim-soo não conseguia entender o que Shai Na-yoon estava fazendo aqui. Ela era bem conhecida por comer todas as suas refeições em restaurantes. Ninguém esperava vê-la no refeitório da academia. Bem, eu percebi durante o exame final que minha seletividade pode se tornar prejudicial. Shai Na-yoon estava falando em um tom grave, mas Yoo Yeon imediatamente adicionou um jab penetrante. Você parou de comer depois de 3 colheradas. Eu não estava com fome. Ouvindo a desculpa de Shai Na-yoon, Kim-soo sorriu levemente enquanto pegava sua colher. Yoo Yeon e Shai Na-yoon olharam para ele, então encontraram os olhos um do outro. Na verdade, Yoo Yeon e Shai Na-yoon estavam falando sobre o que se esperaria de garotas de sua idade. O tema da conversa foi a pessoa que estava no centro de muitas emoções e mistérios, Kim A-jin. De repente, Yoo Yeon teve um pensamento malicioso. Ela bateu no ombro de Kim-soo. Kim-soo. Você é próximo de Kim A-jin? Shai Na-yoon reagiu fortemente à pergunta de Yoo Yeon. Ela franziu as sobrancelhas e olhou para Yoo Yeon. Enquanto isso, Kim-soo respondeu. Não, eu não estou tão perto. Mas você é provavelmente o mais próximo de todos os cadetes do sexo masculino. Com essas palavras, Kim-soo inclinou a cabeça. O canto da boca de Yoo Yeon se curvou em um sorriso enquanto ela continuava. Não é estranho? De todos em nossa classe, apenas alguns conversaram com Kim A-jin. Seja um cara ou uma garota, Kim A-jin nunca se aproxima deles primeiro, e ele responde friamente a qualquer um que se aproxima dele, afastando-os. Neste ponto, o rosto de Shai Na-yoon se contorceu em uma carranca. Yoo Yeon parecia estar planejando contar a Kim-soo sobre tudo o que eles conversaram. Mas há uma pessoa em quem Kim A-jin está visivelmente interessado. Você consegue adivinhar quem? Kim-soo olhou para Yoo Yeon por um momento, então deu um leve sorriso. Claro, eu não sou tão denso. Sério? Enquanto isso, Shai Na-yoon suspirou com sentimentos contraditórios e massageou suas têmporas. Por outro lado, o rosto de Yoo Yeon estava cheio de um entusiasmo ainda maior. Quem é esse? Em vez de responder, Kim-soo olhou para Shai Na-yoon. Shai Na-yoon também olhou para Kim-soo. Seus olhos se encontraram, e isso foi uma resposta suficiente. Shai Na-yoon apertou a cabeça e se inclinou contra o encosto de sua cadeira. Então, como se encontrasse um contra-argumento, ela encarou Yoo Yeon com olhos brilhantes. Espere, Yoo Yeon, Kim A-jin não estava perto de você no começo. No entanto, Yoo Yeon cortou seu contra-argumento instantaneamente. Ele se aproximou de mim porque queria algo de mim. Assim como Shai Na-yoon disse, Kim A-jin se aproximou dela primeiro. No entanto, seu interesse desapareceu completamente quando ele recebeu a Desert Eagle. Claro, Yoo Yeon não ficou desapontada ou triste. Na verdade, foi uma troca clara que Yoo Yeon preferiu. Depois de derrubar o argumento de Shai Na-yoon, Yoo Yeon rapidamente perguntou novamente. Então o que você vai fazer? Fazer o quê? Shai Na-yoon não respondeu. Ela estava preocupada com Kim-soo que estava sentado ao lado dela. Shai Na-yoon então olhou para Kim-soo. Para provocar ciúmes, Shai Na-yoon perguntou. Ei, o que você acha? Sobre o quê?
A resposta de Kim Soo foi completamente inocente. Ah, sim, você esteve solteira a vida inteira. Você também. O que? Não, eu não sou. Eu vou saber quando eu tinha 7 anos. Oh, vocês também estão aqui. Naquele momento, Lee Yeongan apareceu do nada. Ele se sentou ao lado de Yoo Yeonha, e Yoo Yeonha fugiu para o lado com claro desagrado. Lee Yeongan, você ainda não foi embora. Sim, e parece que cheguei bem a tempo para a parte interessante. Você deveria ter ido embora. Você não está sendo muito má? Nesse momento, a porta do refeitório se abriu mais uma vez. Falando do diabo, a pessoa que entrou foi Kim A-jin. Ele parecia ter vindo do fitness center, assim como Kim Soo, enquanto levantava o cabelo molhado e tirava um vale-refeição. Lee Yeongan riu e falou: ele está aqui também. Pelo menos ele está trabalhando duro, certo? Vendo Lee Yeongan falar condescendentemente, Yoo Yeonha sentiu uma profunda decepção. Lee Yeongan claramente não tinha ideia do que estava falando. Você deve trabalhar duro você mesmo. Eu sou. Minhas notas no final do semestre são mais altas que as dele. Claro, apenas se concentre em suas notas pelo resto de sua vida. Naquele momento, Kim A-jin recebeu sua comida em uma caixa para a viagem e se virou. Ele os encarou por um momento antes de se virar. Embora ele tenha olhado para eles apenas por uma fração de segundo, Yoo Yeonha fez um grande barulho. Você viu isso? Ele estava olhando para Naeun agora mesmo. Ok. Entendo. Você pode parar de falar? Naeun gritou, meio envergonhada, meio irritada. Lee Yeongan então arregalou os olhos e interrompeu. O que? Naeun gosta de Kim A-jin? O que? De onde veio isso? Vá se ferrar, Lee Yeongan. Naeun reagiu com sensibilidade. Uma razão era que Kim Soo estava sentado ao lado dela, mas outra era que Lee Yeongan era conhecido por ser um falastrão. Sabendo disso, Yoo Yeonha deu a Lee Yeongan o combustível que ele precisava. Não, achamos que é o contrário. Ah, sério? Kim A-jin gosta de Naeun. Mas vocês não discutiram e brigaram. Oh, é como o que acontece nos dramas. Você sabe. Amo brotar enquanto discutimos e brigamos. Eu acho que a diferença em sua força é muito grande para isso. Certo, o rank 4 e o rank 934 estão muito distantes. Sentindo a intenção mortal de matar de Naeun, Lee Yeongan rapidamente mudou de tom no meio de seu discurso. Desapareça. Depois de deixar escapar ferozmente, Naeun olhou para Kim A-jin, puramente por curiosidade. Mas Kim A-jin estava olhando para eles novamente, e seus olhos se encontraram. Naeun rapidamente desviou o olhar, então coçou o rosto sem jeito. A lacuna em sua força é muito grande para isso. Certo, o rank 4 e o rank 934 estão muito distantes. Do que eles estão falando? Eu só escutei no final, então não consegui entender o que eles estavam falando. Mas eu realmente não me importei, pois parecia que eles não perceberam que eu tinha comida para 2 pessoas. Eu não me importava mais com as pessoas falando de mim pelas minhas costas. Peguei as caixas para a viagem e voltei para o meu quarto. Assim que abri a porta, Evandel correu até mim às pressas. Eu rapidamente fechei a porta primeiro. Papai não, tio. Depois de pegar Evandel e deixá-la sentar no meu braço, coloquei as caixas para a viagem na mesa da cozinha. Eu trouxe comida, mas antes de comermos, vamos testar o que praticamos. 1. Coloquei Evandel no sofá. Embora Evandel não precisasse consumir alimentos como os humanos, ela parecia adorar o sabor, então eu os preparei. Ok, primeiro, tente este. Usando o meu smartwatch, projetei uma foto de um gato adorável. Evandel então se transformou no gato da foto. Além de seu cabelo ser loiro, ela se parecia com o gato na foto. Oh, ótimo! O próximo é este, um pássaro. Evandel imediatamente se transformou em um lindo chapim de corvo. Ela era um pouco grande, do tamanho de cerca de 6 bolinhos de arroz, mas estava dentro de uma faixa aceitável. Bem feito, tio, eu acariciei sua pequena cabeça. Evandel se transformou de volta e riu. Eu fui bem? É claro. Foi porque ela herdou a linhagem de Rachel. Ela era uma boa ouvinte. Quando eu estava enchendo Evandel de elogios, meu smartwatch de repente tocou. Hoje às 18 horas, as guildas divulgaram suas listas de cadetes para o programa de experiência da guilda.
Os cadetes selecionados serão contatados através de seu smartwatch, programa de experiência da guilda. Era exatamente o que parecia. O programa permite que os cadetes, que não tinham nada para fazer durante o intervalo, observem os heróis trabalhando em guildas. Mas bem, não era algo que me preocupava. Em ordem de classificação, as guildas na Coreia receberam o direito de selecionar 3 cadetes de primeiro e segundo ano. Como tal, a maioria dos cadetes do primeiro ano tinha que estar entre os 300 melhores de sua classe para ter a chance de ser selecionado. Não importa o quão bem eu me saísse no exame final, não era o suficiente para me colocar acima da classificação 300, então não havia como eu ter sido escolhido. Mas quase para provar que eu estava errado, meu smartwatch tocou mais uma vez. Kim A-jin, essência do estreito, entre em contato conosco se desejar recusar esta oferta. Essência do estreito me escolheu. Por quê? Logo, eu descobri o porquê. Havia uma garota que tinha uma estranha fantasia sobre mim. Ironha. Como filha do líder da guilda, fazia sentido para ela ter tal autoridade. Mas isso não era abuso de poder? Eu esperava que isso não causasse problemas para sua posição como sucessora. Fiquei sob o sol escaldante e o céu azul, aproveitando o clima claro e quente de Seul. A única coisa que me preocupava era o fato de ter deixado Evandeu em casa. Eu disse a ela severamente para não sair da sala, mas ainda me sentia desconfortável. Era isso que todos os pais sentiam. Você está aqui. Eu estava esperando no Gwanghwamun Plaza, e logo Yeonha veio até mim. Olhando para mim, ela inclinou a cabeça. Uau, isso é inesperado. O que é? Achei que você rejeitaria a oferta. Assim como ela disse, eu planejava rejeitar a oferta no início, mas de repente fiquei curioso sobre que tipo de trabalho os heróis faziam. Tinha que haver outras coisas além do que eu tinha definido. Ainda estamos esperando mais uma pessoa, mas parece que teremos que esperar um bom tempo. Devemos ir em frente primeiro. Eu não me importo de qualquer maneira. Então vamos. Ao mesmo tempo, uma limusine parou na nossa frente. Era uma limusine longa e luxuosa que era frequentemente vista em filmes. O motorista então saiu e abriu a porta para nós. Entrar. Entrei na limusine com Yeonha. A cadeirinha do carro era extremamente confortável. Apenas sentar nele me deixou sonolento. Vamos lá. Com as palavras de Yeonha, o motorista partiu. A limusine se moveu sem tremer nem um pouco e, em pouco tempo, chegamos ao prédio da Guilda Essência do Estreito. Como esperado da segunda guilda do mundo, o exterior do edifício parecia espetacular. Cada parte parecia ter sido projetada cuidadosamente, pois o edifício parecia bonito e geometricamente maravilhoso. Este edifício alto foi, sem dúvida, construído usando engenharia e tecnologia mágica de ponta. Vamos entrar. Yeonha me levou para dentro do prédio. O saguão que entrava na minha visão só poderia ser descrito como vasto. Quase parecia que eu estava em uma sala de concertos. Escritórios para heróis ficam no segundo andar para cima, mas não há muito para ver nos primeiros 4 andares. A coisa real começa no 5º andar. O primeiro andar tem o lobby que você vê aqui, um lounge, uma sala de treinamento e uma sala de sparring. Tem um campo de esportes também. Eu estava completamente absorto em olhar ao redor do primeiro andar, que, de acordo com Yeonha, não tinha muito para ver. Piso de mármore e interior elegante, e ao longe, eu podia ver um gramado do tamanho de um campo de futebol. Era um campo de esportes coberto. Primeiro, vamos conhecer o herói responsável pelo programa. Certo. Foi então que me lembrei que estava aqui para o programa de experiência da guilda. Por causa do quão familiar Yeonha estava com tudo, eu quase pensei que ela era responsável. Junto com Yeonha, ficamos na frente do elevador. A propósito, a pessoa que ainda não está aqui não é Shai Na-yun. Tudo bem. Do que ela estava falando do nada. Eu murmurei sem pensar, mas Yeonha olhou para mim com olhos significativos. Então riu. Ding! O elevador então chegou, e Yeonha pulou e apertou o botão do 3º andar. Após um breve momento, o elevador chegou ao 3º andar. Imediatamente, vi um grande saguão em forma de círculo e portas de escritório espaçadas ao longo da parede. Me siga. Yeonha me guiou para um escritório rotulado a 35. Para ser honesto, você não fará nada de especial. Hoje, você apenas olhará ao redor do prédio e, a partir de amanhã,
poderá interagir com outras guildas. Você também pode seguir um herói para vê-lo exterminar monstros. Com isso, Yoon abriu a porta. Ao contrário do que parecia do lado de fora, o escritório era bastante espaçoso. O dono do escritório parecia ter um caráter gentil, pois havia vasos de flores sob o parapeito da janela e os documentos estavam empilhados bem na mesa do escritório. Você já ouviu falar do Park Sang? Acho que já ouvi falar dele. Sang-si é um herói muito bem classificado. Na verdade, eu não só ouvi falar dele, eu o conhecia melhor do que o Ionia. Park Sang. Embora ele estivesse agindo como o braço direito de Ionia, ele era desonesto e astuto por dentro. Ele não era um Jin, mas era alguém que trairia Ionia no futuro. Um pouco duramente, nisso. Ah, certo, eu vi que você foi bem no exame final. Por favor, eu só tinha 67 pontos. Se você quisesse ficar em torno da marca média, deveria ter dado 21 mais pontos. Agora, outras guildas estão começando a prestar atenção em você. Você não gosta de estar no centro das atenções, certo? É por isso que estou deixando você saber. Eu decidi simplesmente ignorar as coisas estranhas que o Ian às vezes dizia. O extra da novela capítulo 68. Guilda 2. Você já está aqui. Enquanto estávamos olhando ao redor do escritório, a porta se abriu e um homem que se supunha ser Park Sang entrou. Prazer em conhecê-lo. Park Sang estendeu a mão com um sorriso caloroso. Ele passou uma boa primeira impressão, como um irmão mais velho ao lado, um personagem completamente diferente do seu verdadeiro eu. A Jin-si, certo? Sim. Eu apertei sua mão. E tenho certeza que não preciso me apresentar para Yeon-si. Yeon sorriu com as palavras de brincadeira de Park Sang. Ele pendurou o paletó nas costas da cadeira e bateu nos documentos empilhados em sua mesa. Eu sei que este é o programa de experiência da guilda, mas a maior parte do nosso trabalho é feito dentro de casa. É por isso que a maioria dos heróis de nível de líder de equipe que usam os escritórios de Ranka tem 4 ou 5 funcionários de escritório. Park Sang continuou com uma voz suave. Conquistas de masmorras e subjugação para monstros de nível intermediário alto e acima requerem uma análise completa neste escritório primeiro. Em outras palavras, nosso trabalho começa aqui, e só quando tudo estiver perfeito partimos. Mas, vamos sair daqui por enquanto. Para ser honesto, fica um pouco chato estar aqui o tempo todo. Park Sang nos levou para fora. E o Yeon o seguiu imediatamente. Mas meus olhos pararam no cofre instalado em sua gaveta. Dentro deve estar todas as evidências condenatórias que Park Sang reuniu sobre a família de Ionia. A Jin-si. Assim. Com Park Sang me chamando, corri para fora da sala. Certo, também existem ordens de implantação periódicas. Você sabe como a província de Anjeong do Norte pertence a monstros agora. Park Sang continuou a falar enquanto caminhávamos. Cerca de 3.000 heróis se revezam todos os meses durante 4 dias para reduzir o número de monstros lá. Dessa forma, não haverá um surto monstruoso de superpopulação. Uma vez que você se torna um herói, você irá para lá cerca de 2 vezes por ano. Park Sang parou perto do final do corredor do terceiro andar. Estávamos em frente a uma porta que dizia sala de análise. Este é um lugar que eu queria mostrar a você primeiro desde que ouvi que a agência era o primeiro lugar em teoria. Park Sang abriu a porta. A sala de análise parecia surpreendentemente comum. Em uma sala espaçosa, mesas, cadeiras e computadores sofisticados estavam alinhados. Há uma sala de conferência separada do outro lado. Enorme, não é? Park Sang acrescentou orgulhosamente. A sala de análise tinha muitos heróis. Todos pareciam estar trabalhando duro. Sang-si, as crianças estão aqui. Naquele momento, uma mulher que estava olhando os documentos olhou para cima e nos notou. Sim. A Jin-si, Yeon-se, aqui é a Enjin. Ela é uma herói de nível intermediário alto. Oi. Você disse que 2 das 3 eram meninas. Então você deve ser Kim Jin. Assim. O mundo com certeza mudou. Quem teria pensado que o rank 934 poderia vir para nossa guilda como parte do programa de experiência da guilda? Eu me pergunto quem estava por trás disso. E Jin expressou seu descontentamento de forma indireta. No entanto, o alvo de seu descontentamento não era eu, mas Ionia. Claro, Ionia também não estava olhando para ela com olhos satisfeitos.
Na realidade, Yijinha pertencia a uma facção diferente dentro da Guilda Essência do Estreito. O líder desta facção era Jungozuki, vice-líder da guilda. Mas como ela acabaria mudando para a facção de Oion e se tornaria vice-líder da guilda, ela poderia ser considerada uma personagem importante a ser observada. Mas a Jinxie é o Rankun em teoria. Park Sang-woo me defendeu. Rankun em teoria. Isso é incrível, eu também. Mas os cadetes não aprendem muito, então não seja muito confiante. Yijinha tirou os óculos enquanto ria. Então, ela bateu no documento que estava lendo. Agora, então, teoria de nível em Kinha-Jinxie, você gostaria de dar uma olhada nisso? Ei, você não pode mostrar os dados internos da guilda tão facilmente. Não é tão importante. Yijinha se levantou. Assim como no meu cenário, ela era bastante alta, me fazendo dar um passo para trás inconscientemente. Ela parecia ser um pouco mais alta do que eu. Aqui. É uma cópia, então você pode fazer o que quiser com ela. Não se sinta pressionado. Yijinha entregou o documento que estava lendo. Eu peguei por enquanto e olhei para ele. Embora tenha sido escrito em coreano, era principalmente preenchido com equações e expressões matemáticas. Dê uma olhada. No entanto, duvido que uma criança possa reconhecê-lo. Fiquei um pouco irritado por ser chamado de criança. Embora eu soubesse que ela não quis dizer isso no sentido físico, eu queria argumentar que minha altura era média. Sentei-me em uma cadeira vazia próxima. Ao tirar uma caneta da minha bolsa transversal, também peguei meu laptop e o coloquei na mesa à minha frente em um movimento suave. Meu dom, observação e leitura, ativado. O problema no documento parecia ser estimar as variáveis que poderiam acontecer ao conquistar uma masmorra. Mas os trabalhadores de escritório comuns não eram usados para algo assim. De qualquer forma, os procedimentos de cálculo e os resultados apareceram diante dos meus olhos. Tudo o que eu tinha que fazer era copiá-lo. Perguntei a Yijinha. Você tem um pedaço de papel. PFT, para que você precisa disso? Yijinha zombou sem me dar nenhum papel. Vai ser difícil. A Jinxie. Isso não está no nível de um problema de exame. Park Sang-woo me deu um jornal em vez disso. Por causa da atitude vadia de Yijinha, eu estava ainda mais motivado a provar que ela estava errada. Cerrei os dentes levemente quando comecei a anotar os procedimentos de cálculo e os resultados. Enquanto eu estava no meio disso, Yeonha de repente falou. O outro cadete acabou de chegar no primeiro andar. Oh, sério? Vamos juntos. Yeonha saiu da sala de análise com Park Sang-woo, mas eu fiquei e continuei anotando tudo. Na academia, era procedimento padrão anotar cada passo do cálculo. No entanto, quando eu estava quase terminando e só tinha o passo final para terminar, alguém pegou o papel em que eu estava escrevendo e o virou. Obviamente, era a Yijinha. Ouça, garoto, pare de desperdiçar seu tempo e foda-se. Você não pode ver. Os outros dois já foram embora. Ela deu uma impressão pouco convidativa para começar, mas agora que ela franziu a testa, ela até parecia um pouco assustadora. Sabendo que eu era impotente aqui, eu me levantei. Vou deixar minha solução aqui, então sinta-se à vontade para examiná-la quando tiver tempo. Nem tente desperdiçar meu tempo, TSK. Yijinha me enxotou. Só assim, fui praticamente expulso da sala de análise. Que vadia louca. Eu não terminei a última etapa. É melhor ela não perguntar sobre isso depois. Voltei para o elevador e desci para o primeiro andar. Lá, eu vi o terceiro cadete que supostamente acabou de chegar. O cadete era alguém com quem eu estava muito familiarizada. Certo, era Shinain mais uma vez. Quando ela me viu, ela gritou com um olhar de surpresa. Ou o quê? Ei, por que ele está aqui? Quem sabe, tio? Yeonha sorriu de brincadeira. Eu também tinha algo a dizer a ela. Você disse que Shinain não viria. Naquele momento, o smartwatch de Yeonha tocou. Sua expressão endureceu, me fazendo pensar quem era. Vocês dois podem ir em frente. Eu preciso usar o banheiro. Então, ela escapou furtivamente. Corretor privado Yojin-yuk sob um letreiro de neon desgastado. Yojin-yuk estava olhando para um documento em transe. Este documento fino continha um resumo de um incidente que aconteceu há 16 anos. De repente, ele riu. Ele explorou o passado por quase um mês. No entanto, ele não conseguiu descobrir muito sobre o passado de Kim Yajin.
Havia muitas razões complicadas para isso, mas a maior razão era que havia muitas pessoas emaranhadas em seu passado. Mas à medida que a dificuldade do assunto aumentava, também aumentava seu interesse. Como resultado, ele se enterrou nesse trabalho por um mês sem reclamar e finalmente descobriu uma dica crucial. Relatório com Angó, vítima, 96. Nota especial, a morte de uma mulher em seu último mês de gravidez, massacre do abrigo de evacuação com Angó. Quando os monstros inundaram a região da fortaleza com Angó, 87 civis comuns e 9 heróis que estavam defendendo um abrigo de evacuação foram todos mortos. Embora o governo e a associação concluíssem que os Dijins eram os perpetradores, Yoo Jin-wook conhecia a verdade oculta. A razão pela qual ele foi expulso do clã Yoo foi porque ele tentou descobrir a verdade. Simplificando, essa tragédia de 16 anos não foi obra de Dijins. Yoo Jin-wook conhecia as pessoas por trás desse incidente. Eram todos figuras poderosas que a maioria das pessoas não ousaria nomear. Primeiro foi Kim Suk, então presidente da Coreia do Sul. O segundo foi Choi Joo-chul, o presidente do conglomerado Daewon. O terceiro foi Yoo Tae-oh, avô de Yoo Yeon e pai de Yoo Jin-wook. É claro que, do ponto de vista deles, eles mataram apenas alguns insetos nocivos. Para evitar que alguém descobrisse, eles contrataram uma organização que só operava na escuridão. Os três provavelmente nem se lembravam desse incidente. Mas se houvesse um sobrevivente deste incidente, se os pais de Kim Ha-jin foram vítimas deste massacre, e se sua mãe era a mulher grávida descrita no relatório. Claro, ainda era apenas uma teoria não verificável. Mas Yoo Jin-wook se perguntou, por que sua sobrinha queria desenterrar o passado desse homem? Exalando um suspiro profundo, Yoo Jin-wook chamou Yoo Yeon. Ela atendeu quase instantaneamente. Olá. Sim, tio. Você parece mais bonita agora, garoto. Deixa pra lá, o que aconteceu com o que eu pedi? Yoo Jin-wook casualmente encobriu isso. Ah, isso, eu não tenho trabalhado nisso. Tenho estado muito ocupado. O quê? Você está brincando, certo, tio? A voz irritada de Yoo Yeon picou os ouvidos de Yoo Jin-wook. Yoo Jin-wook tentou o seu melhor para manter o caráter de tio alegre como ele pediu indiretamente. Ah, quero dizer, por que você está tentando encontrar os pais dele? Isso não é da sua conta. E ele? Ele quer encontrar seus pais? Essa era uma pergunta extremamente importante. Se ele não quisesse descobrir, se ele quisesse apenas viver sua vida como era, tudo ficaria bem. Sim, muito provavelmente. E como você sabe disso? O que há com todas essas perguntas? Você sabe como é, informação vale ouro. Se eu souber como ele ficou órfão, posso terminar mais rápido. Sua desculpa pareceu ser persuasiva o suficiente quando Yoo Yeon ficou momentaneamente em silêncio. Logo, Yoo Yeon sussurrou em uma voz muito mais baixa do que antes. Veja, acho que os pais dele se envolveram em um crime. Ele tem a lista de criminosos procurados memorizada. Ao ouvir isso, Yoo Jin-wook não pôde deixar de respirar fundo. Ele memorizou a lista inteira? Sim. Acho que ele chegou a um certo ponto em sua própria investigação. Certo, você disse que ele era inteligente. Ele arrancou em teoria. Pelo que eu vi, ele não errou um único problema nos exames intermediário e final. Se ele era tão inteligente, não era impossível para ele ter investigado o incidente de Quangó. Mas, felizmente, ele parecia ter tomado um rumo errado. O autor dessa tragédia não era um criminoso procurado. Eram verdadeiros nobres, que ainda tinham grande influência em todo o país. Yoo Jin-wook suspirou mais uma vez. Ele tinha que acabar com esse assunto aqui. Se ele cavasse fundo demais e fosse notado por aquele velho rabugento, ele não seria capaz de garantir sua própria segurança. O velho desagradável que aparentemente abrigava inúmeras cobras em seu corpo, um dos homens mais fortes da Coreia, tanto em nome quanto em realidade, que infelizmente ficou aquém da Liga das 9 Estrelas há 50 anos, o sucessor de segunda geração e o verdadeiro dono de Daewon, Choi Joo-chul, o imortal. Este velho não era alguém que hoje eu que pudesse lidar. Ah, acabei de receber uma ligação. Vamos conversar depois. O clã Yoo cresceu, mas desde a sua fundação foi o cão de caça do clã Chai. Choi Joo-chul era alguém que abandonaria seu cão de caça sem hesitação, então ele não se importaria em deixar alguns dos filhos desse cão de caça morrerem. Espere, tio, quando você vai acabar com
Youjin que desligou antes que Youyang pudesse terminar. Por que você se atrasou, Naeun-si? Esperando Youyang voltar do banheiro, Park Sang perguntou a Shai Naeun. Ah, bem, eu visitei o vovô. O avô de Naeun. Então isso deve ser sua honra, Shai Jioshu. Sim, eu não o vejo há algum tempo, então levou algum tempo. Desculpe. Não, não, é apenas natural. Então, presumo que ele esteja bem? Park Sang fez um barulho, o que era compreensível, já que o avô de Shai Naeun, Shai Jioshu, era uma das pessoas mais fortes do mundo inteiro. Não havia herói que não o admirasse. Ah, desculpe, eu terminei agora. Naquele momento, Youyang voltou do banheiro. Shai Naeun deixou escapar brincando. Como você demora tanto para cagar? Eu não. De qualquer forma, Sang-se, qual é a nossa próxima programação? A voz de Youyang parecia um tanto afiada. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos.